Opa, Titio Mática na área. Olá, começando aí mais uma edição na Titio News. Na vida, a gente que lida só com as emoções e outras já lidam com as razões. Só que na matemática, a razão de tudo é dividir. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com razão. Afinal de contas, o que é uma razão? É o que a gente vai ver. Até então, a gente tinha trabalhado só com números naturais, com números inteiros, e agora a gente vai ver um outro tipo de número, os números racionais. Então, o que acontecia? Os naturais, eles eram bem restritos, porque eram só coisas neutras e positivas. Enquanto que os inteiros, a gente já tinha o quê? Uma ampliação desse conjunto para satisfazer algumas propriedades. Por exemplo, 3 menos 8 dá menos 5. Então, existiam números negativos. A retirada, a falta, a dívida. Por isso que a gente tem um outro conjunto maior que o dos naturais, que é o dos inteiros. Porque a gente acaba englobando uma característica que não tinha dos naturais. E aí, quando a gente trabalha com natural e com inteiro, em nenhum momento a gente está trabalhando com números decimais, números com vírgula, e nem fração. Então, o que acontece? É necessário criar um novo conjunto para atender uma característica que não tinha sido feita pelos outros dois conjuntos. Nem nos naturais e nem nos inteiros, a gente tem números com vírgulas e números fracionários. Então, o que acontece? É inserido um novo conjunto, e esse novo conjunto a gente vai chamar de números racionais. A partir desses números racionais é que a gente vai ter o quê? Os números decimais e os números fracionários. É o assunto da aula de hoje. Só que para entrar em detalhes desse conjunto dos números racionais, a gente vai ter que fazer, sabe, aquele momento tangue, refrescar a memória. Nada melhor do que refrescar, porque as informações já estão aí na sua memória RAM, e agora a gente vai só acessar essas informações do sexto ano. Espero que não tenham esquecido. A aula de hoje é só para relembrar todos os tópicos que a gente aprendeu de frações no ano passado. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Não se assuste, é isso mesmo que a gente vai ver. Então vamos lidar com a razão de tudo. Vamos dividir. Afinal de contas, a razão é uma divisão escrita em forma de fração. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Compartilhando a tela. Então, nós temos aqui o estudo dos números racionais. E por que vem esse nome racionais? É por conta da palavra razão. E a razão, ela representa um quociente. E um quociente a gente escreve na forma A sobre B. Então, a gente escreve A sobre B, com B diferente de zero, porque não tem como ter um denominador zero. Não dá para fazer divisão por zero. Com B diferente de zero. Com B diferente de zero. Então, a gente vai representar frações. Então, falou de números racionais, são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, são os próprios números racionais, os fracionários. A gente pode também ter os decimais, que podem ser escritos em forma de fração, os inteiros e os naturais. À medida que a gente vai ampliando os conjuntos, a gente pega os anteriores e insere nesse. Assim como os naturais estavam nos inteiros, os naturais e os inteiros também estão aqui nos racionais. Então, aqui a gente pode representar dessa forma. Então, tem os números decimais exatos, tem as dízimas periódicas, as frações, os inteiros e os naturais que podem ser escritos em forma de fração. É o que a gente vai ver aqui. Só que para a gente construir essa ideia aqui de número racional, a gente tem que lembrar de todas as características de números racionais que a gente aprendeu em anos anteriores. É fazer aquele flashback, recordar, né? Então, a gente começa aqui detalhando, desculpa aí, sorry, a ideia de fração. A ideia de fração aqui é para representar um quociente, ou seja, é um resultado de uma divisão.
não caia na tentação de pensar que é a parte sobre o todo. Um dos casos de quociente é esse. E aí a gente aqui generaliza tudo. É qualquer tipo de divisão que a gente pode ter. A parte sobre o todo, o total sobre uma parte. A gente pode pegar 11 e dividir para 2. Ou a gente pode representar também divisões inteiras. 8 sobre 8. 8 oitavos. É o que a gente tem ali na representação de quociente. E aí, com essa representação de quociente, é o que a gente vai estar trabalhando na classificação. As frações, elas podem ser próprias ou impróprias. Então, só tem dois tipos de frações. As próprias, que é a famosa parte sobre o todo, que a gente já estava acostumado quando o numerador é menor que o denominador. Então, a gente tem a fração própria. Então, a gente tem a fração própria. Aqui no caso, 5 sétimos. É a divisão de 5 para 7. Aqui, toda fração própria, o resultado é menor que 1. Sempre, sempre. Sempre vai ser menor do que 1. Então, 5 sétimos, ele não completa o inteiro. Então, tem que ser o quê? Menor do que 1. Então, quando o numerador é menor que o denominador, a gente chama de fração própria. E a gente também pode classificar a fração como imprópria. Tem a própria e a imprópria. A imprópria pode ser aparente quando determina um número inteiro. Por exemplo, 7 sobre 7, que dá para dividir de forma exata. 5 sobre 7 não dá. Então, 7 sobre 7. A gente pode ter também 21 sobre 7, que já dá 3 inteiros. Então, esses aqui são os casos das impróprias aparentes. Parece fração, mas não é. Elas representam o quê? Inteiros. E tem as impróprias que não são aparentes. As impróprias não aparentes. Não aparentes. Que é onde a gente transforma em número misto. Então, quando a gente transforma em número misto, é o que a gente tem das impróprias não aparentes. Por exemplo, vou copiar aqui. 15 sobre 7. 15 sobre 7 dá igual 15 dividido por 7 dá 2 inteiros. E aí, pega 15 e divide para 7. Sobra 1 de 7. Dá 2 inteiros e 1 sétimo. Só estou copiando aqui só para a gente... 2 inteiros e 1 sétimo. Porque 7 vezes 2 dá 14, com mais 1 dá 15. A famosa regra do Reart, né, do coração. Multiplica, soma. E as impróprias aparentes é que parece, mas não é. E aí a gente transforma em números inteiros. E a própria sempre é menor do que 1. É o menor sobre o maior. Então, são esses casos que a gente tem de fração. Então, a ideia aqui é representar divisões. E aí, o que acontece? Quando a divisão antigamente era exata, a gente montava o algoritmo usual. E as divisões que não eram exatas, a gente acabava representando em forma de fração. 5 sétimos, 15 sobre 7, a gente representava como 2 inteiros e 1 sétimo. É por isso que a fração foi criada, para representar essas situações. Em seguida, a gente tem aqui dentro do caso das impróprias não aparentes, a transformação de número misto para fração imprópria. Então, por exemplo, quando eu coloco 6 inteiros e 2 quintos, 6 inteiros e 2 quintos, como é que eu posso transformar isso daqui para uma fração imprópria? Uma fração imprópria, então eu vou fazer a regra do Reart. 5 vezes 6 mais 2. Então, a gente vai ter que colocar 5
vezes 6 mais 2. E repete o denominador 5. Então, daqui, a gente vai tirar 5 vezes 6, 30. 30 mais 2, 32. E repete o denominador, 5. Então, a imprópria é aquele caso que não é própria. Qual é o caso da própria? Menor, maior. O que não for menor, maior, a gente chama de imprópria. Imprópria aparente vira inteiro. E as impróprias não aparentes viram número misto. Aqui vira igual a 1. E aqui já vira igual a 3 inteiros. E aí a gente pode transformar o misto em imprópria. É a regra do coração, tá bom? Regra do coração. A gente multiplica 5 vezes 6, depois soma 2. E a gente tem um contrário também. A gente tem a imprópria para virar número misto. E aí a gente vê a divisão e vê qual é o resto. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, 47 sobre 5. Então, a gente faz a divisão. 47 dividido para 5 dá igual. 47 dividido dá 9. E resto igual a 2. Então, quer dizer o quê? Que isso daqui é igual a 9 inteiros. E vai sobrar 2 de 5. 5 vezes 9, 45. Mais 2, 47. Repete o 5. Pronto. Finalizou. Então, a gente multiplica e soma. E repete sempre o denominador. A famosa regra do multiplica e soma. Para a gente verificar, né? Que aí chega lá no resultado. Pronto. Então, aqui a gente trabalhou os conceitos iniciais de fração. E vamos agora para aqueles casos que a gente tem com fração de quantidade e a equivalência, a correspondência. Fração de quantidade. Por que a gente chama dessa forma? Porque aqui a gente está falando que tem um total e a partir desse total eu quero uma parte. Fração sempre vem com essa ideia da parte. Então eu quero uma parte dos alunos dessa turma, por exemplo. Eu tenho uma turma, né, de 7º ano, vou completar aqui. Uma turma de 7º ano. A gente tem 42 alunos ao todo. Desses alunos, 3/7 são meninos. Quantas meninas há na classe? Aqui é a fração de quantidade. Então, eu estou querendo calcular 3/7 de 42. Quando é de multiplicação, mas quando é fração de quantidade, o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar o 42, vai dividir por 7, que dá igual a 6. O resultado multiplica com o de cima, que no caso é 3. 6 vezes 3 vai dar 18. Só que são 18 meninos, porque 3/7 são meninos. Como é que eu faço para descobrir o das meninas? É só pegar o total, 42 menos 18. 42 menos 18 vai dar 24 meninas. Então, é o que a gente tem aí para resolver. É o famoso divide embaixo, multiplica em cima. Ou ainda pode fazer a multiplicação também. 3 vezes 42 e o resultado divide por 7. Vai também chegar em 24. Então, para falar de fração de quantidade, a gente tem um total. E a gente quer uma parte do total. Então, aqui ó, a gente quer a parte de um total. Por isso que a gente fala. Tanto é que é 3/7 de 42. 3/7 de 42 alunos. Então, divide por 7 e depois multiplica por 3. 1/7 da turma é 6. Como eu quero 3/7, multiplica por 3, que dá 18. A equivalência agora é o contrário. Eu já não tenho o total. Eu só tenho informações da parte. Então, o que acontece? Tem uma turma de 7º ano, tiveram 14 alunos ausentes na última aula de matemática. Sabe-se que isso corresponde a 3/10 dos alunos. Quantos alunos ao todo nessa turma? Então, o que acontece? Vou colocar aqui, ó, 10. Tem 10 aqui, porque ele falou 3/10. Então, daqui, a gente pode falar ó, que aqui, aqui e aqui estão o quê? Ausentes.
Então, 3 décimos estão ausentes. Então, 3 décimos estão ausentes. E essa outra parte é o que está presente. E daqui ele falou, né? 14, vou colocar 12, senão não vai bater o valor. 12 alunos, é para dar exato. Então, o que vai acontecer? Esses 3 décimos correspondem, então, 3 décimos corresponde a 12. Então, 3 décimos corresponde a 12. Então, quer dizer que essas 3 partes é 12. Então, eu preciso descobrir quanto que vale uma. 12 dividido para 3 dá 4. Então, quer dizer que cada casinha dessa daqui, ó, é igual a 4. Então, aqui também é 4. Aqui também é 4. Aqui também é 4. Aqui também é 4. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, quer dizer que é 4 vezes 10. Então, a gente tem que o total de alunos vai ser de 40 alunos. E pronto, o problema está o quê? Resolvido. Então, aqui ele deu a parte e não tem um total. É isso que a gente vai fazer. Corresponde, a gente divide em cima e multiplica embaixo. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 10, 40. E, além disso, a gente também tem outra informação em relação às equivalências. A gente pode falar que 5 dozeavos é equivalente a 20 sessentavos. Quando a gente fala que é equivalente na matemática, quer dizer que eles representam a mesma parte do mesmo inteiro. O círculo é círculo. Então, por exemplo, aqui, 5 dozeavos representa a mesma parte de 25 sessentavos. Como é que eu sei disso? É só igualar, né? Então, a gente vai fazer o famoso cruz credo, que é equivalente. A gente usa o sinal de igual quando é equivalente. Então, 5 dozeavos é igual a 25 60. A gente multiplica cruzado. 5 vezes 60. 5 vezes 60 dá 300. E 12 vezes 25, que também vai dar o quê? 300. Então, deu os valores iguais. Ou a gente pode pensar, de 5 para 25 multiplica por 5, e de 12 para 60 também multiplica por 5. Então, a equivalência é achar frações que representam a mesma parte do mesmo inteiro. No caso aqui, 5 dozeavos e 25 sessentavos. E com essa informação, a gente consegue determinar o valor de x em igualdades. O que a gente tem aqui, ó, 8 nonos é igual a 64 sobre x. Aí a gente analisa de 8 para 64, de 8 para 64, a gente multiplica por 8. Então, lá embaixo, a gente também vai ter que multiplicar por 8. Como elas são iguais, e todo mundo é igual perante a lei, né? Então, a gente também vai fazer isso. Então, 8 vai ter que fazer 9 vezes 8, que vai dar 72. Então, a gente multiplica por 8 também. E tem gente que faz 64 dividido por 8 dá 8, 8 vezes 9, 72. Pronto, é o que a gente tem aí de informação. Assim que a gente descobre o valor de uma incógnita em igualdade de frações. Pode também multiplicar cruzado, que também vai conseguir achar. E visualizando que frações que representam a mesma parte, elas podem ser reduzidas. Essa redução é o que a gente chama de frações o quê? Irredutíveis, quando não dá mais para dividir. E esse método é utilizado para achar frações equivalentes menores do que foi dado. Por exemplo, 35 42 avos. Existem outras frações menores do que essa que dá para a gente achar o resultado. Então, a gente vai fazer 35 sobre 42. Então, a gente vai pegar e vai ver 35 e 42. É múltiplo de 7. Então, a gente vai ter que dividir por 7. Então, no caso aqui, ó, a gente vai dividir por 7. Dividir por 7. Então, a gente vai chegar lá. 35 dividido por 7 dá 5 e 42 dividido por 7 dá 6.
Então, a gente divide por 7, então vai ficar 5 sextos. Então, quer dizer que 5 sextos é equivalente a 35/42. É uma técnica que a gente tem para fazer divisões sucessivas até deixar um resultado que a gente não consegue reduzir mais. Isso que é o processo de tornar as frações irredutíveis. 72/45. A gente pode aqui, ó, dividir por 3. Dividir por 3. E aí, quando a gente divide por 3, a gente já vai obter lá. 72 dividido por 3 dá 24. 45 dá 15. Posso dividir de novo por 3. Então, divido de novo por 3. E aí a gente chega no resultado de 8 quintos. 8 quintos. Ou ainda, quem quiser transformar em número misto, 8 dividido para 5 dá 1, sobra 3 de 5. Então, dá 1 inteiro e 3 quintos. Pronto. Então, essa é a forma irredutível. É fazer divisões sucessivas até achar a forma que não dá mais para reduzir. E 8 quintos é equivalente a 24 quinzeavos, que é equivalente a 72/45. Então, fazer a simplificação, né, é encontrar frações irredutíveis. Esse é um método da simplificação. E toda fração a gente consegue transformar em números decimais. Esses números decimais podem ser exatos ou não. Vai depender do caso que eu estou trabalhando. Então, eu coloquei aqui 7/20 e 56/3. Então, a gente vai ter que dividir. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, a gente vai ter aqui 7/20. Então, a gente vai dividir. 7 dividido por 20. A gente tem 7 dividido por 20. 7 dividido por 20 dá 0. Aí tira 0. Sobra 7. Acrescenta um 0 para virar décimo, vira vírgula. 70 dividido por 20 vai dar 3. 3 vezes 20 é 60, a gente tira 60. Aí vai ficar o quê? 10. 10 dividido por 20 não dá, então acrescenta mais um 0. 100 dividido por 20 vai dar o quê? 5. Aí tira 100. Então dá 0. Finaliza. Então dá 0,35. Então 7/20, 7/20 é a mesma coisa que 35 centésimos. Lembrando que toda fração é uma divisão. Daqui a gente tira que é 7 dividido para 20. Tá bom? Esse é o resultado. Esse resultado, então, a gente vai pegar e vai levar lá para a outra tela. A gente traz para cá. 7/20, então, é igual a 0,35. O outro, 56 terços. Compartilhando lá, né? Então, vamos apagar agora. A gente vai fazer 56 terços. Então, a gente vai dividir agora. 56 dividido para 3. 56 dividido para 3. Pega o 5 ali, dá 1. Tira 3. 2. Abaixa o 6. 26 dividido por 3 dá 8. Tira 24. Sobra 2. 2 dividido por 3 não dá, né? Então, coloca 0, vira décimos e coloca vírgula.
20 dividido para 3 dá 6. Tira 18. Sobra 2. Acrescenta 0 de novo. 6. Aí tira 18. Sobra 2. Aqui é a famosa dízima. Então, 56 terços é igual a 18,666 e assim em diante. Ou também a gente pode colocar 18,6 e uma barrinha. Então, é a divisão que a gente fez. Toda fração é uma divisão. Para a gente transformar a fração em número decimal, é só pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Então, com essa informação, a gente leva para lá. Então, 56 terços vai ficar 18,666. Pronto, a gente transforma pegando o de cima e dividindo pelo de baixo. E, como a gente transforma em decimal, a gente consegue transformar também frações para porcentagem. Porcentagem é aquela que o denominador sempre é 100. Então, uma representação, eu só vou escrever aqui, porcentagem, o próprio nome já fala. É a representação de uma fração cujo denominador é 100. Então, a gente precisa achar um denominador 100. Em alguns casos, já dá exato e outros não. Por exemplo, de 7 décimos dá para virar 100. 7 décimos a gente pode multiplicar ali por 10. É a mesma coisa que 70 sobre 100. Multiplicando os dois por 10 vai dar 70 sobre 100. 70 sobre 100. Então, é 70%. Quando chega no denominador, a gente transforma para esse símbolo da porcentagem. Aí, 4 sobre 20. Se eu multiplicar por 5, a gente também acha. Multiplicando por 5. 5 vezes 4 dá 20. E 5 vezes 20 dá 100. Então, aqui é igual a 20%. Porque é 20 sobre 100. 12 sobre 25. Dá para multiplicar por 4. E aí vai ficar 48 sobre 100. Ou seja, 48%. 39 sobre 50. Multiplica por 2. Dá 78 sobre 100. 78 sobre 100. Então, 78%. 2 quintos também vira 100? Também. Só multiplicar por 20. 2 vezes 20, 40. E 5 vezes 20, 100. Então, aqui a gente tem 40%. 3 quartos é o 75%, né? A gente multiplica por 25. Aí vai ficar 75 em cima e 100 embaixo. Que aí já vai dar o quê? 75%. E 1/2 é só multiplicar por 50. Que vai ficar 50 sobre 100. É a metade, né? Que aí é 50%. Esses casos que eu mostrei para vocês aqui são múltiplos de 100, são divisores de 100. O 100 ele é múltiplo de 2, de 5, de 10, de 20, de 25, de 50, de 100. Então, 100, ele está nessas tabuadas, por isso que a gente já vai convertendo para esses números. Só que tem casos que não dá. Por exemplo, 5 oitavos. 8 não dá, não é divisor exato lá, né? Então, a gente faz 5 dividido para 8. E aí, a gente volta lá na tela e a gente vai fazer essa divisão. 5 oitavos. Vamos ver. Quando não é divisor de 100, a gente faz a divisão. O de cima pelo de baixo. Então, nós vamos fazer a divisão. Então, a gente vai pegar aqui. Vai fazer 5 dividido para 8. 5 dividido para 8 dá 0. Aí tira 0, sobra 5. Aí coloca um 0, uma vírgula, que vira décimo. 50 dividido por 8 dá 6, porque dá 48. Aí tira 48, dá 2. Aí vai acrescentando o 0. Aí 20 dividido por 8 dá 2, tira 16. Que aí dá 4. Aí coloca o 0.
Então, fica 5. Tira 40, vai dar 0. Então, 5 oitavos é igual a 0,625. 625 milésimos. Como a porcentagem ela é de 100, a gente anda duas casas. A gente anda uma, duas, com a vírgula para achar. Então, daqui a gente tira que é 62,5 sobre 100. Ou seja, 62,5%. Então, a gente pega essa informação e a gente vai colocar lá. Então, quando a gente dividiu aqui, deu 0,625. Como a porcentagem é de 100, 100 tem duas casas decimais, então a gente anda duas vezes a vírgula. 62,5%. E nesse outro 2/3, então a gente não tem, o 3 não é divisor, então a gente divide 2 dividido por 3. Compartilhando lá a tela, para a gente ver como é que fica. 2 dividido por 3. Então, a gente sempre faz 3 casas, tá? Na porcentagem, para saber quais são as duas primeiras ali e o da vírgula. Então, a gente vai fazer aqui 2 dividido para 3. 2 dividido para 3 dá 0. Coloca um 0 aqui, né? Aí, vírgula. 20 dividido para 3 dá 6. Tira 18. Sobra 2. Coloca o 0. Aí dá 6. Tira 18. Sobra o 2. Coloca 0. Dá 6. É dízima periódica. Então, 2/3 é igual a 0,666. Então, aqui a gente anda duas vezes a casa decimal. É 66,6 sobre 100. Aproximadamente, né? Então, a gente vai chegar ao resultado aproximado de 66,6%. Então, a gente vai pegar essa informação e vai colocar lá. Então, nesse caso da dízima periódica, a gente aproxima. Então, aqui vai dar o quê? 0,666. Ele não é um valor exato como lá em cima. Lá em cima já era um decimal exato. Aqui não, é dízima periódica. Então, a gente aproxima. Então, dá 66,6%. Aproximadamente. Tem gente que arredonda já para 66,7%. Então, é um valor aproximado. Então, tem valores exatos, dízimas periódicas e decimais exatos. Então, a gente finaliza as explicações aqui sobre frações. Tudo isso já foi visto em ano anterior. E vou mandar um direct aí para vocês. Segura aí o direct. Resolver no caderno 1 do ângulo, caderno 1, a página 395, a página 396 e a página 397 até a letra C. Então, segura o direct aí, que a gente está finalizando a aula de hoje. Espero que tenham lembrado de tudo, né? Afinal de contas, vocês acessaram a memória RAM de vocês e usem. Matemática a gente só aprende praticando. Um grande abraço para vocês e até a próxima.